Fala pessoal, professor Douglas aqui e agora a gente vai estudar sistemas lineares. Nesse vídeo eu vou falar sobre a definição e sobre um método para resolver sistemas com duas equações e duas incógnitas, que é o método da soma. Então vamos começar com esse probleminha aqui. Eu comprei 2 cadernos e 3 lapiseiras pagando R$58. Eu posso modelar esse problema chamando de C o preço de cada caderno e de L o preço de cada lapiseira. E aí eu vou ter a seguinte equação: 2C mais 3L igual a 58. Essa equação é uma equação que a gente chama de equação linear. Eu já vou explicar o que é. Mas a gente pode ter algumas soluções para ela, tá? Se eu substituir ali valores para C e L, eu posso encontrar soluções para essa equação. Por exemplo, se eu substituir C por 14 e L por 10, eu vou ter uma solução para essa equação, porque quando eu fizer as contas, eu vou obter 58. Ou seja, cada caderno valendo R$14 e cada lapiseira valendo 10 é uma das soluções dessa equação. Mas eu posso ter outras. Por exemplo, se cada caderno valer R$21,50 e cada lapiseira valer 5, substituindo eu também chego em 58. Então esse também poderia ser um preço possível para os cadernos e para as lapiseiras. Eu posso também substituir, por exemplo, por 26 e 2. Fazendo as continhas eu também vou obter uma solução. Então vamos entender o que é uma equação linear. Toda vez que eu tiver uma equação e puder escrever ela da forma um coeficiente vezes uma incógnita, mais outro coeficiente vezes outra incógnita, mais outro coeficiente vezes outra incógnita, e assim por diante, igual um número, que a gente vai chamar de termo independente, a gente tem uma equação linear. Então voltando lá para o nosso problema, aqui a gente tem 2, que é o coeficiente, 3 também é coeficiente, e eu tenho as incógnitas ali que são C e L. E 58 é o nosso termo independente. Então eu tenho uma equação linear. Só que eu já vi que eu tenho várias soluções para esse problema. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais outra informação para esse problema, tá? Vamos supor que a Fernanda, minha esposa, ela comprou 3 cadernos e uma lapiseira pagando R$66. Então agora eu vou ter uma outra equação e as duas juntas elas formam o que a gente chama de sistema linear. Por que sistema linear? Porque é um sistema com equações lineares. Tá? A gente representa ele com essa barrinha do lado esquerdo, ou com mais frequência aparece esse símbolo de chaves, tudo bem? Toda vez que você tiver um sistema, você vai ter essas chaves aí do lado esquerdo ou a barrinha. E como que a gente resolve isso? Eu vou mostrar para vocês o método da soma. Quando a gente tiver um sistema linear e quiser resolver pelo método da soma, é só seguir essa receitinha de bolo que eu vou passar. Então olha só, o primeiro passo é numerar as equações e colocar os coeficientes onde não estiver aparecendo. Por exemplo, ali na equação de baixo, o L está sozinho. Então o coeficiente que aparece ali é o 1. Então a gente já fez o primeiro passo, que é numerar as equações e colocar os coeficientes que não estiverem aparecendo. Próximo passo é escolher uma das incógnitas para cancelar. Aqui no nosso exemplo eu escolhi a incógnita C, mas você pode escolher qual você quiser. Depois a gente vai multiplicar trocado os coeficientes das equações. Como assim? Olha só, a equação 1 eu vou multiplicar pelo coeficiente da equação 2. Qual coeficiente? O da incógnita que a gente quer cancelar. Então eu quero cancelar o C, então a equação 1 eu multiplico por 3. A equação 2 eu vou multiplicar por 2, só que eu vou trocar o sinal, tá? Uma delas a gente precisa trocar o sinal. Qual delas? Não importa. Só preciso trocar de um e da outra eu permaneço. Então agora eu vou fazer essas multiplicações. 3 vezes 2C, 3 vezes 3L, 3 vezes 58. Eu vou ficar com essa nova equação. Quando eu fizer menos 2 vezes 3C, menos 2 vezes 1L e menos 2 vezes 66, eu vou ter uma outra equação. Esse novo conjunto de equações é um sistema linear equivalente ao primeiro. E reparem que agora na nossa incógnita C, os coeficientes são números opostos. O próximo passo é somar essas duas equações, porque quando eu somar, esse coeficiente vai se cancelar. E aí eu vou obter uma equação que só tem uma incógnita. Ou seja, o próximo passo é resolver essa equação. Dividindo ambos os lados ali por 7, a gente obtém L igual a 6. Isso quer dizer o quê? Cada lapiseira vale R$6. O problema ainda não acabou, porque a gente só achou o preço de cada lapiseira. Para achar o preço de cada caderno, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode substituir esse L em uma das equações lá do começo, ou a gente pode repetir o processo, agora cancelando o L. Eu vou repetir só para a gente poder fixar o método, mas você pode fazer da forma que achar melhor. Então vamos lá. Eu escolhi agora o L para cancelar, então a segunda equação eu vou multiplicar por 3, e a primeira eu vou multiplicar por menos 1. Lembra que uma das duas a gente tem que trocar o sinal, né? Então eu resolvi trocar o sinal ali do 1 virando menos 1. Fazendo as multiplicações, a gente obtém agora um novo parzinho de equações. E reparem que agora o coeficiente da incógnita L é que está oposto. Um eu tenho menos 3, na outra eu tenho 3. Então quando eu somar, eles vão se cancelar. Resolvendo a equação resultante, a gente obtém que cada caderno vale R$20. Então voltando lá para o nosso problema, a gente chegou na solução L igual a 6
6 e C igual a 20. A gente pode escrever como um parzinho ordenado ali, né? Se o C estiver na primeira posição, o 20 vai aparecer na primeira posição e o L e o 6 na segunda, tá? Tem que ser na ordem que aparecem as letras. E aí a resposta do nosso problema é: cada caderno custa R$20 e cada lapiseira custa R$6. Esse é o método da soma, e esse é um sistema com duas equações e duas incógnitas, que a gente pode chamar de sistema 2x2. Além disso, esse é um sistema que admite uma única solução. Quando a gente resolveu esse sistema, a gente chegou numa única resposta. Aí a gente vai chamar esse sistema de sistema possível e determinado. A gente pode ter uma representação geométrica desse sistema. Se a gente isolar uma das incógnitas ali em cada equação, a gente tem aí o que a gente chama de função afim, né? O L ficou em função do C, né? Dependendo do valor de C, eu vou obter o valor de L em cada uma das equações. Então eu posso representar isso graficamente num plano cartesiano, onde o eixo X vai ser o eixo dos cadernos, com o preço dos cadernos, e o eixo Y vai ser o eixo com o preço das lapiseiras. E aí, cada equação dessa vai ser uma reta, né, que a gente já estudou lá no primeiro ano, quando a gente estudou a função afim. E reparem que a intersecção das duas é a solução do nosso sistema linear. Então a gente poderia ter resolvido esse problema graficamente também. A gente poderia ter isolado uma das incógnitas, feito a equação da reta e visto onde as duas retas se encontravam. Aquele ponto é a solução do nosso sistema linear. Reparem aqui que bateu no eixo do preço dos cadernos igual a 20 e o preço das lapiseiras igual a 6. Além disso, a gente pode ter também sistemas com infinitas soluções. Tá? Esses sistemas a gente vai chamar de sistemas possíveis e indeterminados, que são os SPI. Como que a gente sabe que ele vai ter infinitas soluções? Quando a gente estiver resolvendo, numerei as equações, multipliquei lá os coeficientes trocados, e aí quando eu chegar na hora de somar, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho 12x igual a menos 12x, que vai dar 0, 18y menos 18y, que vai dar 0, e 24 menos 24, que vai dar 0 também. Então eu cheguei ali numa identidade, eu cheguei em 0 igual a 0, que é verdade. Então toda vez que eu cancelar as incógnitas e chegar numa identidade, eu vou ter um sistema possível e indeterminado. Reparem que nesse sistema, uma equação é múltipla da outra, tá? Eu tenho ali 2x mais 3y igual a 4, e a equação de baixo é 3 vezes a equação de cima. Por isso que a gente tem um sistema possível e indeterminado. Essas duas equações, elas equivalem a uma só. E aí a gente pode escrever a solução desse sistema da seguinte maneira. Como as duas equações equivalem a uma só, a gente vai escolher uma delas para isolar uma incógnita, e na outra equação, a incógnita que não ficou isolada, a gente escreve ela igual a ela mesma, tá? Então, aqui, por exemplo, eu isolei na primeira equação o y, e na segunda equação eu deixei x igual a x. A representação geométrica desse sistema, como as duas equações são a mesma, a gente vai ter aí duas retas coincidentes, ou seja, elas se encontram em infinitos pontos, por isso que tem infinitas soluções. Para cada valor de x que eu substituir, eu vou ter um valor de y correspondente, que vai ser a solução desse sistema. Por fim, a gente vai ter um sistema que não tem nenhuma solução, que é um sistema impossível. Como que a gente sabe que o sistema é impossível? Quando a gente estiver resolvendo o nosso sistema, então, numerei as equações, coloquei os coeficientes que estavam faltando, multipliquei cruzado. Quando eu somei lá as duas equações, eu vou cancelar as duas incógnitas e vou chegar numa expressão que é um absurdo, tá? Eu cheguei aqui em 0 igual a 2. 0 não é igual a 2, então a gente chegou numa contradição. Esse sistema ele é impossível de resolver. Com essas duas equações, não tem nenhum ponto que vai ser solução desse sistema. Se a gente for representar geometricamente esse sistema, isolando uma das incógnitas nas duas equações, a gente vai obter aí duas retas paralelas. Ou seja, a solução de um sistema linear, quando tem duas equações e duas incógnitas, é o ponto onde as duas retas se encontram. Só que quando a gente tem duas retas paralelas, elas não se encontram em ponto nenhum. Então esse sistema não tem solução. Então, só recapitulando, a gente pode ter um sistema que tem uma única solução, que a gente vai chamar de sistema possível e determinado. A gente pode ter um sistema que tem infinitas soluções, que é quando a gente cancela as duas incógnitas e chega numa igualdade que é verdadeira, né? A gente vai ter aí um sistema possível e indeterminado, tem infinitas soluções, e aí a gente representa essas soluções isolando uma das incógnitas e deixando a outra igual a ela mesma. E a gente pode ter o último caso, que é o sistema onde, quando a gente resolve, a gente cancela as duas incógnitas, mas chega num absurdo, tá? Esse é um sistema impossível e ele não possui soluções. Então a gente escreve que não existe solução. É isso, gente. Até a próxima. Bons estudos aí.